E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos do Portugal Paralelo. Hoje eu vou falar para vocês sobre os meus gastos mensais aqui em Portugal. Me acompanha aí. Eu tô gravando esse vídeo hoje porque me pediram muitos nos comentários. Isso que eu vou falar para vocês é a minha experiência, tá? A minha vivência aqui em Portugal. Não é um manual de como sobreviver, viver aqui em Portugal. Não é uma regra. São as minhas experiências, as minhas vivências. E eu vou estar passando isso para vocês terem uma base de como é viver aqui. Bom, então estes são os meus gastos mensais. Primeiro, o meu gasto é com arrendamento, o aluguel aqui em Portugal. Eu não aluguei uma casa inteira, eu aluguei só o quarto. Esse quarto ele é compartilhado, na minha casa moram 5 pessoas. E pra mim é o suficiente, tá sendo muito tranquilo, muito positivo morar nessa casa. Porque eu divido com outros brasileiros também e eles quase não ficam na casa, eles também trabalham. E eu quase não os vejo, os nossos horários são bem diferentes também. E quando estão todos na casa, a maioria fica no quarto e tudo mais, e a gente quase nem se encontra muito. Isso pra mim é um fator positivo também. E o melhor é que a dona da casa, ela não mora na mesma casa que a minha. Ela tem a casa dela e essa casa ela é só para aluguel. Isso é bom porque um amigo meu contou a experiência dele em uma outra casa e a dona da casa morava na mesma casa que ele. E ele falou que era uma situação muito difícil porque ela pedia para economizar energia todo o tempo. Ela chegava, ele tava com a luz acesa, ela ia lá e batia no interruptor, desligava a luz. Chuveiro, ele tava demorando um pouquinho mais e ela já ia lá e batia na porta pedindo para ser rápido. Micro-ondas não podia ligar, ele falou que ele colocava 3 minutos para esquentar a comida e ela deixava sempre na potência mínima o micro-ondas, nunca no máximo, para economizar energia. E ela via que estava 3 minutos, ela desligava e falava que o 2 minutinhos estava bom, 1 minutinho estava bom e ia lá e desligava. Então era uma experiência muito ruim. A minha não está sendo assim, está sendo muito positivo. Até principalmente porque a dona ela é muito solista. Um fator que, por exemplo, aconteceu semana passada foi que a máquina de lavar roupa ela queimou do nada ela não ligava mais. No mesmo dia eu avisei ela pelo WhatsApp e no mesmo dia ela foi na loja, comprou outra máquina e entregaram outra máquina lá e ela foi super solista, atendeu o problema, não falou nada pra ninguém, só simplesmente no mesmo dia ela trocou a máquina e foi super ok. Nesse valor tá incluso já a água, a luz, o gás e a internet. Eu pago 235 euros mensais. Qual que? Sai fora, brasileiro. Outro gasto que eu tenho aqui em Portugal é de transporte. O transporte público aqui em Portugal tem um cartão mensal que são de 30 euros, mas eu não utilizo porque eu tenho uma moto aqui e eu gasto 16 euros de gasolina por mês. Eu consigo ir para o trabalho e voltar, eu consigo ir até os supermercados, eu gasto apenas isso de gasolina. Como eu tenho a moto, eu também tenho que fazer o seguro dela. Aqui os carros, motos, é obrigatório que tenha seguro do automóvel e o meu eu pago 8,50 euros por mês. Uma curiosidade que, por exemplo, até cachorro aqui, se você tiver cachorro de porte grande, por exemplo, pastor alemão, aquele pitbull, todos eles você tem que ter um seguro também, é obrigatório que você tenha esse seguro. Então, a moto tem que pagar por mês isso. Eu gasto também aqui em Portugal com o celular. Eu não fiz o plano por mês, eu prefiro o pré-pago. No Brasil eu já utilizava assim porque eu não gosto de ter o compromisso. Então assim, eu penso que o pré-pago eu coloco a recarga quando eu quero e se eu tenho dinheiro. Se o mês que eu estiver apertado eu não tiver o dinheiro, então eu consigo ficar sem celular, sem a internet móvel. E então eu não fiz o plano, eu pago sempre a recarga pré-pago. Eu gasto 21 euros por mês da Vodafone. É uma internet que para mim dura o mês todo. Eu coloco 21 euros, dura o mês todo. Eu consigo usar a internet e ligações tranquilo. Não dura o mês todo, não acaba a internet. Então para mim tá sendo positivo e eu não vou fazer o plano mensal por esse motivo, porque eu não quero compromisso fixo, entendeu? O gasto muito importante também é com alimentação, né? O supermercado.
Eu vi muitos vídeos de gente falando que gasta 100 euros para viver aqui em Portugal. Não sei o ano que isso foi gravado, mas hoje eu não consigo ir no supermercado e gastar só 100 euros mensais. Eu gasto bem mais. Se eu gastasse apenas 100 euros, eu conseguiria viver do básico, do arroz e mal do feijão, porque o feijão é enlatado, então dura muito pouco. Eu, no final do mês, gasto então 180 euros. Porque eu não vou ao mercado uma vez por mês, eu vou ao mercado toda semana. Porque como eu moro num quarto, uma casa compartilhada, a geladeira também é compartilhada. Eu não consigo comprar um estoque para o mês todo. Então toda semana eu vou ao mercado. Eu gasto na semana entre 40 e 45 euros sempre. E que no final do mês equivale a 180 euros. E com esses 180 euros eu consigo comprar bastante coisas, guloseimas, porque no Brasil, por exemplo, uma Nutella é caro. Apesar de ter dinheiro no Brasil que eu podia comprar, eu não comprava porque eu achava muito caro e eu tentava economizar. Aqui não, aqui o preço é barato, é acessível, então eu tenho condição de comprar aí e coisas que eu não tinha condição de comprar no Brasil, de guloseimas mesmo, aqui eu consigo, então eu acabo consumindo esses produtos, inclusive produtos que não tem no Brasil, que só tem aqui, que eu só vi aqui, não vi no Brasil, então eu tenho essa vontade de provar e de consumir ele, então eu acabo comprando. E eu acho que é difícil para você que tá vindo para um país novo e você vê essas coisas diferentes e você não ter vontade de comer. Eu tenho vontade de comer essas coisas, então eu acabo comprando, acabo tendo esse gasto um pouco maior. No Brasil, eu fazia academia e eu parei quando eu vim aqui para Portugal, e eu voltei agora, no sábado. Eu fiz a mensalidade, são 30 euros mensais, é o gasto que eu tô tendo. Eu não fiz também planos semestrais, nada que eles oferecem tem que ter fidelidade, essas coisas eu não fiz. Então eu pago 30 euros mensal e quando eu não quero mais continuar eu posso parar. E um outro gasto também que tem é de farmácia. Todo mês eu acabo gastando um pouquinho na farmácia. Às vezes vocês viram que logo que eu cheguei em Portugal eu tive bastante problema com o clima, me acostumar, me adaptar com isso, porque eu morava no interior do estado de São Paulo, lá no Brasil, e o clima lá o Brasil é um país tropical, o clima é totalmente diferente daqui de Portugal. Aqui no verão e no sol é muito quente, no frio o país aqui é muito úmido e muito frio. Aqui, com 19 graus, as pessoas estão correndo pra praia. E 19 graus para mim tá muito frio ainda. E no sol, assim, é muito quente no sol, mas na sombra é muito frio. Ao mesmo tempo que tá sol aqui na sombra é congelante. Vocês não têm ideia. Então, para mim ainda tá sendo difícil. Eu acabo às vezes gastando um pouquinho com remédio, então na farmácia. Eu tenho gasto de uns 20 euros por mês aí. Eu compro vitamina C, eu compro sempre um anti-inflamatório, porque eu vivo tomando, infelizmente. Mas eu tenho esses gastos. Pessoal, gastos com lazer eu não tenho muito, e não é que eu não tenho meu momento de lazer, eu tenho, mas eu procuro fazer em locais abertos, locais públicos que não tenha que pagar ingresso, bilheteria. Tem lugar que tem que pagar ingresso, eu não entro, eu não visito, eu vou deixar isso para um outro momento, mas eu que faz pouco tempo que estou em Portugal, procuro não gastar com isso ainda. Mas eu não abro mão de ir ao cinema todo mês. Então eu tenho um gasto mensal de 14 euros por mês. Eu vou em torno de 2 vezes ao cinema. Ele custa em torno de 7 euros, tá bem? E uma dica que eu vou deixar para o pessoal que já está aqui em Portugal, que acompanha o meu canal. Hoje começa a festa do cinema em Portugal. Todos os cinemas estão com as bilheterias de 3,50. Vale a pena ir lá. E eu coloco também nas minhas contas um gasto aleatório, um valor de 50 euros aí, porque todo mês surge algo que eu tenho que comprar que foge um pouco dos meus planejamentos. Eu gasto, por exemplo, a luz do meu quarto queimou, eu tive que comprar uma lâmpada nova, um Tupperware, eu tive que comprar um Tupperware para poder colocar comida dentro, enfim, e armazenar, né, na geladeira com... Esqueci. Então é isso, eu coloco essa margem de 50 euros para gastos aleatórios. Então o total dos meus gastos mensais aqui, eu tô com uma colinha aqui na mão, são de 554,50 euros. O meu salário, minha renda mensal é de 1.012 euros. Eu subtraio então 554,50, sobra para mim no final do mês 457,50 euros. Ou seja, eu gasto um pouquinho mais da metade, eu diria que 60%. Então dá pra ver super bem, mas assim, é a minha vivência.
talvez, se você ganha 700 e quer gastar 1.000, você não vai conseguir viver aqui em Portugal e você não vai conseguir viver nem no Brasil dessa forma. O ideal é você receber o seu salário e você gastar menos que isso. Se eu ganho 1.000, eu tenho que gastar menos que 1.000. Não adianta eu estar aqui em Portugal, receber 1.000 e querer gastar 1.500. Não vai dar para eu sobreviver e nem viver aqui em Portugal. Então, essa é a minha experiência. Eu consigo manter as contas em dia. Me sobra aí um valor super bom, super positivo, meu saldo está positivo, inclusive, então dá para ver super bem aqui em Portugal, sim. Pessoal, vale lembrar que estes gastos são a minha experiência vivendo aqui na cidade de Braga, no norte do país. Se você for, por exemplo, morar na capital, em Lisboa ou uma cidade de Porto, os seus gastos vão ser diferentes. Se você gostou do meu vídeo, dá aquele like, se inscreve aqui no meu canal e compartilha com os amigos, beleza? Valeu, gente, um abraço, tchau, tchau.